Amém? Vamos entrar na palavra do Senhor? Na semana passada, eu comecei a falar com você sobre como Deus age em nossas fraquezas. Você foi abençoado por essa palavra ou não? Hoje eu quero continuar falando sobre isso. E eu vou me ater aqui ao meu esboço, porque tem muita coisa para falar e nós não podemos sair daqui sem receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Na semana passada nós falamos sobre como Deus olha para as nossas fraquezas. E eu falei para você que não existe graça onde não há fraqueza. Ou seja, a sua fraqueza não é a sua limitação. Pelo contrário, a sua fraqueza pode ser uma ferramenta para o poder de Deus se manifestar sobre a sua vida. E é isso que eu quero que você entenda no final dessa mensagem hoje. Amém? O que é a graça de Deus? A graça de Deus é o poder de Deus. É o quê? A graça de Deus é o poder de Deus para restaurar o homem, a sua posição e a sua identidade original. Por que posição e identidade original? Porque quando Adão pecou, o pecado de Adão roubou a nossa identidade original, a identidade que Deus planejou para nós. E roubou também a nossa posição em Deus, a nossa posição espiritual. Então, por causa do pecado, nós somos carentes da graça de Deus. Vira para alguém que está do seu lado e diga para ele: você precisa da graça, irmão. Não, fala com convicção, fala: você precisa da graça, irmão. Agora, preste atenção no seguinte: a graça não é apenas para salvar o homem, no sentido de levá-lo para o céu. Esse é o conceito que as pessoas têm a respeito de graça. Graça é Deus salvando o homem do inferno. Ok, faz parte, mas não é apenas isso. Graça é Deus salvando o homem do inferno, mas também salvando ele da enfermidade, salvando ele da pobreza, salvando ele da miséria, salvando ele da maldição. Ou seja, tudo aquilo que não foi Deus que implantou, nem planejou para o homem, a graça é o poder de Deus para tirar isso do homem. Amém? Você entende isso ou não? Vamos ler a palavra aqui, nós vamos ler alguns versículos, então seja rápido aí para a gente acompanhar. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 12. Diz assim a palavra: concluindo, da mesma forma como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte foi legada a todos os seres humanos, porquanto todos pecaram. A palavra pecado, ela aparece algumas vezes aqui nesse texto. Ela aparece como um substantivo, mas ela também aparece como um verbo. Por exemplo, quando o texto diz que o pecado entrou no mundo, em grego, a palavra aqui é hamartia. E o que significa hamartia? Natureza pecaminosa. Que natureza é essa? Natureza por causa do pecado original de Adão. Então, quando Adão pecou, Adão criou uma nova espécie de seres humanos. Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança. Essa é a espécie que Deus criou. Mas lá em Gênesis capítulo 5, versículo 2, a Bíblia diz que Adão teve filhos à sua imagem. Agora, o capítulo 5, ele vem antes ou ele vem depois do capítulo 3?
Depois, né? Então, se Adão cai no capítulo 3, e ele tem filhos no capítulo 5, a sua imagem, a imagem que esses filhos têm é de Adão puro ou de Adão pecador? Então, quando a Bíblia diz, e ela não diz isso por acaso, no capítulo 5 de Gênesis, declara que toda a descendência de Adão é agora a sua imagem, não mais a imagem de Deus. Eu sei que é comum, né, nós ouvirmos isso, todos nós somos imagem e semelhança de Deus. Isso é mentira. Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus. Os filhos de Adão foram criados à sua imagem depois do pecado. Amém? Então, o texto aqui, ele usa a palavra hamartia para falar sobre o pecado, porque fala sobre uma natureza pecaminosa. Agora, mais adiante, ele diz que por causa dessa natureza pecaminosa, quem veio? Quem veio? A morte. A palavra morte significa separação. Então, a natureza pecaminosa provocou separação. Separação do quê? Separação do homem de Deus, separação do homem da vontade de Deus, separação do homem do propósito de Deus. Ou seja, tudo aquilo que Deus deu para o homem em Gênesis 1, 26, a partir do capítulo 3, perdeu. Então, tudo que está em Gênesis capítulo 1 é uma evidência do que Adão viveu, mas não é uma realidade para nós. A nossa realidade, misericórdia, né, irmão? A nossa realidade é, capítulo 3, mulher fala com cobra, estranho, homem murcho, não faz nada, normal, né? Aleluia. Resultou em bagaceira para todo mundo. Então, essa palavra morte não é só morte física, é morte para Deus, morte para o plano de Deus. Então, por exemplo, Deus criou o homem para ser doente? Não. A doença é fruto da separação, fruto da morte. A pobreza é fruto da morte. A escassez é fruto da morte. Doenças emocionais é fruto da morte. Ou seja, por causa da natureza humana, a separação de Deus, do plano e do propósito de Deus, também entrou no mundo. Amém? E o mundo aqui são as pessoas. Só que aí ele diz o seguinte, ele termina dizendo, portanto, todos pecaram. E aqui é o verbo pecar. Quem peca? Quem peca? Todos, né? Não está escrito? Agora, preste atenção, porque a palavra pecado aqui, do verbo, é hamartano, ou seja, é uma ação, é uma atitude pecaminosa. Por que eu perguntei para você quem peca? Porque a resposta prática é, quem peca? Pecador. Só que não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que por causa da natureza pecaminosa, o homem passou a produzir atos pecaminosos. Agora, como nós falamos na semana passada, é possível alguém que tem a natureza pecaminosa não ter atos pecaminosos? Sim. Por exemplo, é possível um ímpio, alguém que não é salvo, ter bom comportamento, boa conduta? Sim. Ou seja, ele não deixa de ser ímpio, ele ainda tem a natureza do pecado, ou seja, ele ainda tem hamartia, mas a hamartano, que são os atos pecaminosos, não são tão evidentes na vida dele. Ele ainda é pecador, mas os atos pecaminosos foram melhorados. Amém? Agora, um salvo peca?
Olha só, vamos ler aqui 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios 5, 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Estar em Cristo é a condição daquele que nasceu de novo. Por que está em Cristo? Porque antes de nascer de novo, ele estava em Adão. Aí o texto diz que aquele que está em Cristo é nova criação. A palavra criação vem de espécie, ou seja, aquele que está em Cristo faz parte agora de uma nova espécie. Por que nova espécie? Porque assim como Adão produziu uma nova espécie de ser humano, sendo agora pecadores, Cristo vai produzir uma nova espécie de seres humanos, uma espécie sem a natureza do pecado. Por isso que ele diz, as coisas antigas passaram. Que coisas antigas são essas? A natureza. Então aquele que nasceu de novo em Cristo, ele não tem mais a natureza do pecado, ele tem a natureza de Jesus, ele tem a natureza de Deus, ele é uma nova criação, mas ele ainda tem atos pecaminosos. Entenda uma coisa, só há pecadores por causa da natureza do pecado. Só há pecadores por causa da natureza do pecado. E ninguém pode se livrar dessa natureza se não nascer de novo em Cristo. Eu posso me livrar dos atos pecaminosos sem Jesus. Eu não preciso de Jesus para isso. Eu não preciso de Jesus para parar de fumar. Por mais que a igreja pregou anos isso, mas isso é mentira. Eu não preciso de Jesus para parar de fumar. Os alcoólicos anônimos estão aí para me ajudar. Tem várias instituições que podem me ajudar. Tem os adesivinhos que podem me ajudar. Tem um monte de coisa. Eu não preciso de Jesus para isso. Eu não preciso de Jesus para parar de beber. Eu não preciso de Jesus para parar de trair minha esposa. Eu não preciso. Não preciso de Jesus para parar de ver pornografia. Eu não preciso. Tem um monte de gente que ensina como fazer isso na internet. Pega um ciclo de 21 dias, cria novos hábitos. Você saiu do vício. Agora, ainda que eu consiga me livrar dos atos pecaminosos, eu não consigo me livrar da natureza sem Jesus. Se nós entendermos essa mensagem, essa verdade bíblica, nós vamos parar de julgar as pessoas e nós vamos parar de ser um fardo para as pessoas. Por quê? Se você vai no centro da cidade, o que os pregadores ficam gritando lá? Você vai para o inferno. Por quê? Porque você fuma. Você vai para o inferno porque você faz isso, porque você faz aquilo. É ou não é? Já fez essas pregações na praça, não? Gritando? Já anda? Meu Deus. O que esses pregadores acreditam? Que as pessoas são pecadoras por causa do que elas fazem. E isso é uma mentira. Por quê? Porque se eu acredito que as pessoas vão para o inferno por causa do que elas fazem, se houver crentes dentro da igreja que fazem a mesma coisa, para onde elas vão? Para o mesmo inferno. Só que a gente não tem a mesma medida. Eu acuso o irmão lá de fora, que ele vai para o inferno pelo que ele pratica, mas os de dentro eu passo o pano. Ou seja, na minha própria pregação eu sou incoerente. Porque se alguém adultera lá fora, é pena de morte, é pecado, safado. Mas se é na igreja, né? Jesus cura, Jesus ajuda, Jesus restaura. Não é o mesmo pecado? Sim. Mas a balança é diferente. E a Provérbios vai chamar isso de balança injusta. Ou seja, se eu acredito que as pessoas que praticam o pecado vão para o inferno, independente de qualquer coisa, dentro da igreja também é a mesma coisa, então. Percebe o quanto que essa mensagem, ela não faz sentido? Então, entenda o seguinte, eu posso ser ímpio,
e não praticar pecado. Da mesma forma, eu posso ser justo e mesmo assim ter atos pecaminosos. Isso não define a minha identidade. Amém? O que nós falamos na semana passada? Eu falei para você que o pecado do ímpio revela a natureza dele. O pecado do justo revela a imaturidade dele. Quer dizer que eu posso pecar o quanto que eu quiser que eu sou salvo? Se você é imaturo para pensar assim, pense assim. Um dia você vai crescer. Agora, não confunda imaturidade com natureza. Um salvo é salvo e pronto, acabou. Se ele é imaturo, se ele é negligente, isso é um outro caso, isso é um outro problema. Amém? Se nós tivermos consciência disso, irmão, seremos maduros o suficiente para lidar com o pecado de fora e o pecado de dentro. Por quê? Por que a igreja se escandaliza com os pecados dentro da igreja? Porque ela tem na cabeça dela que todo mundo é santo. Ok, somos santos? Sim ou não? Sim, santo no quê? Santo no sentido de que somos separados para Deus. Eu não tenho mais a natureza comum do homem. Eu sou santo porque tenho a natureza do santo, que é o Deus. Amém? Eu não sou santo porque eu não peco, porque santidade, a palavra santo nada tem a ver com pecado. A palavra santo está ligado à separação, à identidade. Eu sou santo porque eu tenho o Espírito Santo. Mas mesmo assim eu cometo e tenho atos pecaminosos. E não deixo de ser santo por causa disso. Olha o que Romanos capítulo 5 revela para nós. Romanos 5, versículo 1. Você está me acompanhando ou não? Romanos 5,1 diz o seguinte: portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos pleno acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmados e nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. O que Paulo está ensinando para nós aqui? Que a nossa justificação, ou seja, o fato de eu ser aprovado diante de Deus, não é por aquilo que eu faço, mas é por aquilo que eu creio. Se eu creio na obra consumada de Jesus, eu sou uma nova criação, eu tenho uma nova natureza, eu sou santo, e ponto. Amém ou não? Pode falar um amém por isso ou não? Agora, como lidar com as nossas fraquezas? Eu mostrei para você na semana passada que todas as vezes que nós pregamos essa mensagem, nós somos mal interpretados. E aí, eu não vou repetir, você assistiu, você viu na semana passada. Agora, vamos ler aqui 1 João. Só para você ver isso aqui. 1 João capítulo 2. João 2:1 diz o seguinte: caros filhinhos, essas palavras vos escrevo para que não pequeis. Ponto. Quem está falando? João, o apóstolo do amor. Aquele que teve a revelação do amor de Jesus para com ele. E ele está dizendo: filhinhos, não pequem. O que é pecar? Verbo. Cometer atos pecaminosos. A palavra pecado aqui é o verbo, é ato pecaminoso, não é substantivo, não é natureza. Então João está dizendo: irmãos, não pequem. E o que tem depois disso? Um ponto. Ou seja, morreu o assunto. A graça é licença para pecar. Não, o apóstolo do amor está dizendo: não pequem. Só que olha o que ele continua dizendo: se, entretanto, condição, se
Se porventura alguém pecar, de novo, verbo, pecar, ação, ato pecaminoso, não tem natureza aqui. Se alguém pecar, confesse, seu vagabundo, se arrependa, faça promessa, ande de joelho, Se alguém pecar, relaxe, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E por que ele é o justo? Porque ele é o aprovado diante de Deus. Então o que João está dizendo? Deus não vai tratar você segundo os seus atos. Deus vai tratar você segundo o seu representante. O seu representante é justo, então você é justificado. Entender a graça de Deus não é uma licença para pecar. Entender a graça de Deus é entender que as minhas fraquezas não me definem. E porque as minhas fraquezas não me definem, eu não sou pecador, eu estou pecando. E se eu estou, eu posso deixar de estar. Agora, se eu sou, nada posso fazer para deixar de ser. Entendeu a diferença? Então ele diz, filhinhos, não pequem. Mas, entretanto, se pecar, não entre em crise. Não fique igual os irmãos, não foge da ceia. Não, pastor, não vou não, porque estou com dor de barriga. Irmão, dor de barriga de medo, né? De condenação, de culpa. Não, olha o que ele termina dizendo. Jesus, o justo, ele é a propiciação pelos nossos pecados. De novo, verbo, ação pecaminosa. Então, alguém que nasceu de novo, ele não precisa mais, porque é o seguinte, irmão, um dia eu vou pregar sobre isso, eu nem posso entrar aqui, porque eu tenho muita coisa para falar, mas só para a gente entender, uma coisa é eu entender sobre arrependimento, outra coisa é eu achar que o meu arrependimento vai trazer perdão para mim. São duas coisas diferentes, porque pensa o seguinte, se o André chegar aqui com um pecado e eu falar assim, ó irmão, você é do demônio, viu? Nós vamos fazer o seguinte, se arrependa, chore diante de Deus, peça perdão a Deus, e Deus vai te perdoar. Não é bonitinho? Não é assim que as pessoas nos ensinam? Mas vamos pensar aqui, vamos raciocinar aqui. Então eu não preciso de Jesus. Porque se eu vou chegar diante de Deus, aleluia, né, irmã? Demorou. Se eu vou chegar diante de Deus, vou me quebrantar, vou me arrepender, vou chorar, vou caçar assim na profundeza da minha alma, né, motivos para Deus me abençoar. O sangue de Jesus me vale de quê? Não, mas eu vou por causa de Jesus. Mentira. Porque quando você está chorando e se arrependendo, você não pensa em Jesus, você pensa em você. Então, eu tenho que me arrepender? Sim. O que é arrependimento? Mudança de mente. Paulo fala sobre isso, o escritor de Hebreus fala sobre isso. Mude a sua mente a respeito de Deus, não a respeito de você. Então, eu não tenho que me arrepender para ser perdoado, porque senão o sacrifício de Jesus é em vão. Olha o que ele diz aqui. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Aí entra a supergraça, né? Não somente por nossas ofensas pessoais, mas pelos pecados de todo mundo. Ou seja, de novo, pecado aqui é verbo, atos pecaminosos. Então ele está dizendo que Jesus, ele tem perdão para todos os atos pecaminosos de todo mundo.
Ou seja, crente que vive debaixo de condenação é porque não entendeu a graça de Deus. Crente que vive debaixo de acusação do diabo por causa dos seus pecados e fraquezas, não entendeu a graça de Deus, porque o sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus é suficiente, não apenas para me fazer nascer de novo, mas também para perdoar os meus atos pecaminosos. Porque o que a igreja ensina para nós? Jesus perdoou o seu pecado até o dia que você batizou, dali para frente você se vira. Vai chorar, vai se arrepender, vai pagar o preço, vai fazer promessa que Deus perdoa. Irmão, isso não é bíblico. O texto do João está dizendo que Jesus, para nós que nascemos de novo, Ele perdoa os nossos atos pecaminosos. Perceba que nem aparece a natureza aqui, que já está resolvido. Amém ou não? Pode dizer um glória a Deus, alguma coisa aí? Isso é uma boa notícia para você ou não? Agora, como agir diante das nossas fraquezas? Entenda a fraqueza aqui, irmão, como áreas que não conseguem ser resolvidas na sua vida. Áreas que o diabo usa para acusar você. Você está aqui ou não? E aí, vamos voltar para o texto que nós terminamos na semana passada, 2 Coríntios capítulo 12. Segunda Coríntios capítulo 12. Vamos ler o versículo 7. Segunda Coríntios 12, 7. E para impedir que eu me tornasse arrogante por causa da grandeza dessas revelações, foi-me colocado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Por 3 vezes orei ao Senhor, roguei, que é implorar. Roguei ao Senhor que removesse-o de mim. Entretanto, ele me declarou: a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Ninguém conta isso pra gente, e não contam porque são hipócritas. Mas a verdade é, sempre haverão áreas mal resolvidas na nossa vida. Sempre. Ninguém fala sobre isso por quê? Porque arrota a santidade. Que nem sabe o que é santidade, Arrota santificação. Mas a verdade é que nós estamos falando do apóstolo Paulo, o maior dos apóstolos. O que não andou fisicamente com Jesus, mas teve a revelação que nenhum dos 12 que andaram com Jesus tiveram. Aquele que escreveu 75% do Novo Testamento. E ele está dizendo, eu tenho uma fraqueza. Eu sei que a gente não gosta de falar disso, Nós somos super-homens, Olha esse irmão do seu lado e vê se ele não parece impecável. Você consegue conceber na sua cabeça esse irmão pecando, É difícil, Fala assim, nossa, isso aqui deve ter pó de ouro, O Espírito Santo deve falar com ele assim. Não precisa nem falar por dentro, fala por fora mesmo, Ele é a 4ª pessoa da Trindade. Preste atenção, irmão. Se a gente não entender isso aqui, nós vamos ter que usar de artifícios para tentar mascarar as nossas fraquezas. E só tem um artifício que eu posso usar para mascarar a minha fraqueza. Qual é? Qual é? A religiosidade.
Se você vai num culto onde fala muito sobre pecado, te garanto com 100% de certeza, o pregador está falando dele mesmo. Ele está debaixo de uma condenação tão grande, ele está debaixo de uma acusação tão grande, que ele quer colocar isso para fora. Só que ele não pode conversar com ninguém sobre isso, porque se um irmão, ainda mais que prega, for falar sobre pecado para outro irmão, é escândalo, né? Então, como ele não tem como resolver isso, e ele está no meio de super-homens, ele tem que levar isso para a igreja. É igual, né, um caso aí da cidade, de um pastor que batia sobre o pecado, e aí ele foi descobrir que o pecado era dele. Olha que benção. Por quê? Porque nós somos hipócritas. Porque nós tentamos esconder a nossa fragilidade. Só tem um problema. Deus não é assim. Se você ler a Bíblia, Deus faz questão de expor a fraqueza de todo mundo. Davi, homem segundo o coração de Deus, mas adúltero. Não podia tirar essa parte da história? Podia. Mas essa era a fraqueza dele. E essa fraqueza o diabo usou e perturbou a vida dele inteira. Sansão, homem forte, chamado desde o ventre para destruir os filisteus, mas não conseguia ver um rabo de saia. Era a fraqueza dele. E a Bíblia não escondeu. Davi errou e cometeu 2 pecados, não foi só um não. Só que no Novo Testamento, a Bíblia o descreve como homem segundo o coração de Deus. Sansão, se você olha para a vida de Sansão, é um pecador desgraçado, não? Deus falou, você não pode tomar vinho, nem comer nada que vem da uva. Ele, tá bom. Onde você vai? Vou passear ali nos pés de uva. Mas você não pode. Não, mas eu não vou comer não. Só vou passear, sentir o cheiro. Você não pode tocar em morto. É bom. Só vou pegar o mel que está dentro da carcaça do leão morto. Mas você não pode. Não, mas não vou tocar no leão. Quer ver? Ó, eu consigo, eu sou forte. Ó. Pronto aí. Ó. Nem toquei no morto. Hipócritas sempre vivem nos seus limites. Não posso comer uva, mas não diz nada sobre cheirar. Não é assim que a gente quer, pastor? Até onde eu posso ir que não é pecado? Você já pecou, irmão. Porque a sua preocupação não é de viver o propósito de Deus, é de agradar a si mesmo. Deus falou, gente, por favor, me escuta. Desde o Egito eu estou falando isso, já tem 300.000 anos. Não casa com gente que não é do povo dos 6. É difícil isso. O que é que essas mulheres de lá têm que essas daqui não têm? Aí o que Sansão falou? Vou matar filisteu, então vou casar com eles. Mas você vai matar... Não, é porque eu quero ter aliança assim para... É igual os crentes. Eu vou casar com ele, mas é para converter ele, entendeu? Vou converter o inimigo. A gente ri da desgraça dos outros, irmão, mas é fraqueza. Você acha que Sansão não tentava? Tentava, irmão. Mas a questão era a fraqueza dele. Mas como termina a vida de Sansão? Senhor, me dá a última chance. E Deus falou, não, você é um pecador desde o nascimento, irmão. Eu falei para você não come uva, você foi lá. Eu falei para você não toca de morto, você tocou. Eu falei para você não casar com o filisteu, você casou. Agora você vai cagar? Foi isso que Deus falou? Não. Aí a Bíblia diz que no fim da sua vida, Sansão matou mais filisteu do que sua vida inteira. Se isso não é graça, o que é? Deus falou, está tudo bem, Sansão. Você entendeu agora que você é fraco? Essa força... Porque, irmão, a gente pensa no Sansão igual o Hulk, não é? Não, irmão, aposto com você que Sansão era um velho magrelo. Por quê? Porque se ele é forte, não precisaria dos filisteus investigar para saber de onde veio a força dele. Ela está falando de um velho raquítico.
O povo fala, isso aí eu pego na unha. A unha da mão da orelha. Sansão era alguém normal. Mas sobre ele havia uma força do Senhor. Ao ponto de ele achar que era dele. Irmão, em nome de Jesus, não tente esconder sua fraqueza. Quanto mais você esconder a sua fraqueza, mais pro buraco você vai. Você está aqui ou não? Quando Paulo fala para nós sobre essa fraqueza, sobre essa limitação, ele deixa claro que o Senhor não quis tirar isso dele. Não é estranho essa mensagem? Tem uma fraqueza em mim e Deus não quer tirar. Será que Deus não escuta os pregadores por aí? Deus não sabe que se alguém souber da minha fraqueza, a minha reputação vai por água abaixo? Por quê? Porque os pregadores pregam que eu tenho que ser santo, imaculado, sem ruga, sem magro. Ninguém nem sabe o que é isso, vai falando. E é sem mácula, né? O povo fala sem mágoa. Não, é mácula. É mácula, mancha na pele, igual você tem aí, ó. Não, tem que ser puro, santo, sem mágoa. Não, ok, sem mágoa, ok, mas não é esse o texto, não. É sem mácula, sem manchas na pele, sem ruga, é de veieira mesmo. No céu não tem véi, aleluia. Se você chegar lá, você vai estar novinho. Viu, dona Firmina? Vai voltar pro corpinho dos 18. Eita glória. É sério, irmão. Jesus não gosta de gente velha, não. Está escrito. Ele vai preparar para si uma noiva santa, pura, sem ruga, expressão, marcas de expressão, igual esse meu aqui, ó. Não, Jesus não gosta. Ele quer o zero, por isso que eu vou estar nos 30 lá. Corpão sarado, hein, Wander? Aleluia. Para sempre, hein? Aleluia. E vai poder comer ainda, ai que bênção. Aleluia. Só que, olha só, o que o versículo 7 diz, 2 Coríntios 12, 7. E para impedir que eu me tornasse arrogante, porque nós temos áreas da nossa vida que não são resolvidas, para nos lembrar que somos seres humanos. Imagine Paulo, o 13º apóstolo, o top das galáxias, o último que se tornou o primeiro, e não tem falha nenhuma. É Jesus. Não, irmão. Você pode ser quem você quiser, você não vai deixar de ser humano. Não parece que os pregadores de hoje não são humanos? Tipo assim, eles saem do altar e eles descem dentro de um balde de óleo e eles ficam lá dentro? Aí depois ele sai do balde de óleo e volta para o púlpito e prega. Você fala, uau, que unção. Também vive dentro do óleo, não é assim que a gente pensa? Mal isso. Porque se eu acho que o pregador, que o pastor é um super-humano, eu estou distanciando a nossa aliança. E eu estou distanciando o que ele está falando de mim. Porque é fácil por um super-humano falar o que ele está falando. Eu sou um pecador. O pastor falar que ele não peca, que ele não faz nada. Então, o dia que ele for advertir alguém sobre pecado, a pessoa logo vai se condenar. Mas é o pastor que está falando. Consegue entender? Só para você entender o quanto isso é sério. Quando a mulher foi pega em adultério, Jesus disse assim: quem não tiver pecando, quem não tiver pecando, tá? Não é quem não tiver pecado. Por quê? Porque todo mundo tem pecado, né? A questão é, Jesus está dizendo o seguinte, porque eles chegaram para Jesus e disseram, essa mulher foi pega em adultério e nós vamos matar ela porque a lei diz. Tá certo? Entre partes. Porque a lei de Levítico diz que quem tem que morrer é o homem e a mulher. Não tem o homem ali, só tem a mulher. Aí Jesus disse assim, quem não tiver pecando, matando essa mulher e não matando o homem, taca-lhe pedra. Então não é quem não tiver pecado, porque Jesus não é tonto, né, de falar isso. Todo mundo tem pecado.
Mas é quem não estiver pecando ao matar essa mulher sem matar o homem, por favor, atire a primeira pedra. Alguém tocou? Não. A Bíblia diz que dos mais velhos, né, mais pecadores, para os mais novos, foram largando as pedras e indo embora. Aí olha a pergunta de Jesus: mulher, onde estão os teus acusadores? E quem eram os acusadores? Os fariseus, os religiosos. Então Jesus está associando vida de acusação com a religião. Aí Jesus pergunta: cadê os seus acusadores? Ninguém te condenou? Aí ela disse: não. Qual foi a resposta dele? Pois é, trouxa, você caiu na mão errada. Agora você vai ver. Foi isso que ele falou? Não. Nem eu te condeno. Nem eu te condeno. Agora, quem é Jesus? O Filho de Deus. E ele disse um dia que ele só faz o que ele vê o Pai fazer. Então, se ele faz o que o Pai faz, e ele está dizendo para a pecadora que ele não a condena, o que o Pai faria? Não é simples entender a Bíblia? Não, mas Jesus disse: vá e não peques mais, senão a pedra vai comer. Irmão, a Bíblia não diz, mas eu garanto para você, essa mulher nunca mais cometeu um adultério. Sabe por quê? Porque ela achou alguém que não olhou para o que ela fez, mas sim para quem ela era. Jesus disse assim: você está errada, mas eu não vou te condenar. Vá e não peques mais. Ou seja, só posso viver uma vida sem pecado se primeiro eu entender a não condenação. Porque se eu vivo debaixo de condenação, um pecado a mais ou um pecado a menos, não vai fazer diferença. A mesma coisa acontece com a mulher lá de Samaria. Uma mulher que já teve 6 maridos. Jesus falou assim: minha filha, vamos fechar essa porta aí. Eu sou o 7º. E o 7º é o perfeito. A partir de hoje, essa safadeza vai sair de sua vida. Vai arrumar um marido, você vai casar, vai ter família, vai ser uma bênção. Quando o Messias vier, vai dar tudo certo. Pois é, eu sou. Jesus nunca disse isso publicamente. Mas para a pior pecadora da cidade, ele disse. A gente acha que grandes revelações vêm para a gente santificada. A maior revelação da história veio para uma mulher samaritana, excluída da sua sociedade. Não sei que tipo de Bíblia que essas pessoas andam lendo. A pior pessoa, primeiro, ela é mulher. Sendo mulher, não tem conversa. Homem não conversa com mulher. Segundo, ela é samaritana. O que é um samaritano? É judeu misturado com gentil. Então, é um povo mestiço. Para o judeu tradicional, praga dos infernos. Por isso que o texto diz que judeus e samaritanos não se davam bem. Então, sendo mulher, já é condenada. Sendo samaritana, filha do Satanás. E ainda com 6 maridos? Nenhum homem de caráter, nenhum homem de valor daria pelo menos bom dia para essa mulher. Mas o homem perfeito deu a maior revelação da história. Porque ele não é religioso. Conseguiu entender isso aqui, irmão? Deus não está dando a mínima para as suas fraquezas. Porque você é maior que as suas fraquezas. O que Deus colocou em você é maior que as suas fraquezas. Você está aqui ou não? Vamos continuar aqui, para a gente terminar. Você está sendo abençoado ou não? Aí entra a pergunta, né? Qual era o espinho de Paulo, né? Qual era a fraqueza de Paulo? Tem gente que fala que era uma doença, né? Que ele era doente.
Outros falam que era perseguição, né? Estava sendo perseguido. Só que o texto que nós lemos diz que Paulo disse assim, ó: eu roguei para que Deus o removesse de mim. Então ele está falando de algo interno. Então, teologicamente, o que eu vou te falar é errado, né? Você não vai ver ninguém falando sobre isso. Mas eu acredito que Paulo tinha um desvio de caráter, um desvio de comportamento. Se era pecado, eu não sei. Mas era um desvio que ele tinha. E esse desvio não era pequeno, porque ele disse que era um desvio capaz de comprometer o ministério dele. Aí você fica pensando um monte de coisa. Meu Deus, o Paulo era pecador, eu fico lendo as cartas dele. Sangue de Deus tem poder. Porque é assim, né? Quando um cantor gospel cai, nós falamos, agora exclui as músicas dele, é do Satanás. Ué, mas as músicas veio dele ou veio de Deus? Vixe, irmão, você escuta J.A. Não, você é pecador. Ué, mas quando ele era de Deus, não era de Deus? Ele caiu, as músicas caiu junto? Você escuta Priscila? Filho do Satanás, ó. Eu sabia que tinha um espírito de rebeldia aí dentro. Ai, ai, cada coisa que esses crentes inventam. Imagina se eles descobrissem sobre Paulo. Mas presta atenção. O que a Bíblia fala sobre espinho na carne, né? Tem gente que fala que não tem. Mas vamos ler aqui, Números 33. Números 33, 50. Presta atenção nisso aqui, que isso aqui é muito importante para você entender o contexto disso aqui. Nós vamos caminhar para o final. Eu vou ler aqui porque é bastante coisa. E aí vai me ouvindo aí. Números 33, 50 diz o seguinte: então o Senhor falou a Moisés nas campinas de Moabe, junto ao rio Jordão, frente a Jericó, e lhe ordenou: comunica aos filhos de Israel, quando estiverdes atravessado o Jordão, em direção à terra de Canaã, expulsareis de diante de vós todos os habitantes da terra, destruireis as suas imagens esculpidas, todas as suas estátuas de metal fundido, e demolirei todos os altares idólatras deles. O que está acontecendo? Deus está falando com um povo que está prestes a entrar na terra de Canaã. E a advertência de Deus é: mata todo mundo e destrói tudo que vocês acharem na cidade. Está clara a instrução? Quem é para nós hoje a terra prometida? É a nossa nova identidade em Cristo. A nossa Canaã não é um lugar, mas é uma condição no mundo espiritual. A minha identidade e a minha posição. Quem são os habitantes de Canaã para nós hoje? Anjos caídos e demônios. Quem governa esse mundo é o diabo. Mas Deus me deu em Cristo autoridade para governar, para reinar em vida. Mas eu tenho que combater esses inimigos. E aí, o que Deus disse? Você tem que expulsar esse povo. Você leu isso? Agora, versículo 55. Contudo, se não expulsardes diante de vós os habitantes da terra, aqueles que deixardes dentre eles se tornarão como farpas em vossos olhos e aguilhões nas vossas costas, ou seja, espinho na sua carne. O que isso significa? Deus está dizendo: se vocês não se livrar dos inimigos, eles vão perturbar vocês. Se você não vencer esses inimigos, eles serão uma pedra no seu caminho. Aí ele termina dizendo: eles vos hostilizarão na terra em que habitardes. Ou seja, você não vai perder a terra, mas você será perturbado. Você não vai deixar de ser filho de Deus, mas você vai ser perturbado. Então farei convosco
o mesmo que planejo fazer com eles. Preste atenção nisso aqui. Segundo esse contexto, para nós hoje, a nossa terra prometida é a nossa nova identidade e a nossa posição em Cristo. Você nasceu de novo, amém? Você é uma nova criação em Cristo, amém? Ok, essa é a sua posição. Essa é a sua identidade. Mas existem inimigos que precisam ser destronados ao seu redor. Principados, potestades, dominadores, o que está lá em Efésios capítulo 6. E o que esses inimigos fazem? Eles atacam você. Sim ou não? Só que esses inimigos atacam aonde? Na sua fraqueza. Então, se eu não expulsar esses inimigos, eles vão se utilizar das minhas fraquezas. Mas preste atenção, isso aqui é muito importante você entender. Então, o que eu tenho que fazer? O que Deus mandou eles fazer? Expulsar os inimigos. Só que o que nos é ensinado? Resolva suas fraquezas. Não. Por quê? Porque não é porque eu estou com a porta aberta que o ladrão tem direito de entrar. Não é porque eu tenho uma área frágil na minha vida que o diabo tem autoridade para usar isso contra mim. Mas é isso que a igreja prega. O que a Bíblia prega é: expulse os inimigos. Senhor, mas a minha fraqueza, a minha graça te basta. Isso não vai impedir você de viver o propósito que eu tenho para você. Não, Senhor, mas não foi isso que o pastor falou. O pastor falou que se eu tiver pecado eu vou para o inferno. Se eu chegar diante do Senhor com pecado, não. Expulse os inimigos. Então, a questão não é a minha fraqueza, e sim a autoridade que eu dou para o diabo de usar a minha fraqueza contra mim. O que Paulo estava dizendo? Paulo estava chegando diante de Deus e dizendo: Senhor, se o Senhor não tirar esse espinho da minha carne, esse Satanás que me atormenta, vai acabar com o meu ministério. Jesus respondeu: Paulo, a minha graça te basta, foca no ministério, foca no que eu te dei. Com Satanás e com a sua fraqueza, eu resolvo. Você está aqui ou não? Quantas pessoas saíram da igreja porque não conseguiam resolver as suas fraquezas? Pessoas que deixaram de caminhar com Jesus porque não conseguiam parar de fumar, não conseguiam parar de beber, e para eles isso era motivo de acusação. E ao invés do pastor expulsar os inimigos que atormentavam aquela cabeça, ele expulsou o irmão. Não é essa a mensagem bíblica. Eu tenho que proteger e lutar contra os inimigos. O que me aflige, o que me deixa fraco, o Senhor cuidará de mim. Porque a minha fraqueza não me define. Você está aqui ou não? Qual que é o seu espinho na carne? Não, pastor, eu não tenho não, eu sou... O senhor sabe Miguel? Eu sou filho do Miguel. Sou filho de anjo. Eita glória. Qual é a sua fraqueza? Não seja hipócrita. Não seja hipócrita. Todos nós temos áreas mal resolvidas na nossa vida. E por que nós precisamos entender essa mensagem, irmão? Porque quando nós falarmos sobre restituição, o diabo vai falar para você assim: não, mas eu roubei porque você deu brecha. Porque não é assim que a gente pensa? O diabo entrou, mas ele entrou por alguma porta, né? Quem abriu a porta? Irmão, a Bíblia diz que ele é ladrão. O ladrão não fica caçando porta, ele fica caçando brecha.
e brecha, às vezes, por um acaso natural, você esquece o portão aberto. Não quer dizer que você é sem vergonha, você esqueceu. Assim como justo, eu posso às vezes tropeçar no pecado. Aí porque eu tropecei, Satanás vai falar, agora você é meu. Ai, que diabo é isso? Só tropecei? Bobeou, perdeu. Perdeu o quê? Não fiz nada. Eu caí. Você vê, eu caio e ao invés de eu ser ajudado, eu sou demonizado. Essa é a lógica da igreja. Mas em nome de Jesus, isso não vai ser mais lógica na sua cabeça. Amém? Versículo 8 de 2 Coríntios, para a gente caminhar, concluir essa parte. Por 3 vezes roguei ao Senhor que o removesse de mim. Entretanto, ele me declarou: a minha graça te é suficiente. Não. Você tem que fazer um propósito, assim, de ficar 1 ano. Aí Deus vai te abençoar. Não. A minha graça te é suficiente. Só aqui já é ruim, né? Porque você falar para o pecador, não, irmão, a graça de Deus te basta, larga a mão de você, não pensa nisso não. Isso aqui já te dá cadeia, né? Se for participar da convenção, você já... Imagina você pregar uma palavra dessa para pastores, vai predejar você, né? Aí nada, vai falar, oh glória, aleluia, alguém me entende, não aguentava mais carregar esse fardo. E os pastores estão tudo assim. Mas presta atenção, olha o que ele diz. Sendo assim, de boa... presta atenção, irmão, em nome de Jesus. Isso aqui foi muito forte. Sendo assim, de boa vontade, me gloriarei nas minhas... Meu Deus do céu. Eu vou ter prazer em ser fraco. Eu vou chegar para Deus e falar assim, Deus, ainda bem que eu sou pequeno. Porque se eu sou pequeno, o Senhor vai ter que ter um trabalho muito grande para o Senhor fazer o que o Senhor tem para fazer. Porque o dia que o Senhor me escolheu, preste atenção nisso aqui, Ele sabia quem eu era. Eu não mudei da hora para outra, de repente virei pecador. Não, Ele já sabia. E se Ele me escolheu com essa fraqueza, Ele sabe que isso não é empecilho para mim. Irmão, muitos carregam fardos do passado. Um dia ele cometeu um ato, uma ação pecaminosa e até hoje o diabo consegue paralisar essa pessoa por causa desse pecado. Em nome de Jesus, se liberta disso hoje. A graça de Deus é suficiente para você. Não, pastor, o problema é que eu pequei, eu fumei, eu fiquei noiado, eu fiquei doidão. Irmão, em nome de Jesus, essa é a sua fraqueza. Deus vai usar essa fraqueza e através da sua vida muitos serão libertos disso. Porque Deus é especialista em pegar quem estava afundado para desafundar outras pessoas. Sua fraqueza não é o seu problema. O problema é os inimigos que ficam te perturbando. E alguns desses inimigos têm púlpito na mão. Esse é que é o problema. O que o texto fala para nós? Eu me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Isso quer dizer que eu posso pecar à vontade? Não. Isso quer dizer que o meu pecado não me define. Pastor, eu não sei falar e Deus fica falando que eu vou ser pregador. Glória a Deus, porque quando você falar não vai ser você, vai ser Ele. Eu sou gago, eu não sei falar, eu sou bruto. Glória a Deus, quando você falar não vai ser você, vai ser o poder dele. Pastor, mas o problema é que eu estou no meu 5º casamento, eu já casei um monte de vezes e agora Deus está falando que Ele vai me levantar para falar para casais. Glória a Deus, não é sobre o seu histórico, mas é sobre o seu futuro. Minha fraqueza não me define. Você está entendendo isso ou não?
Não, pastor, eu tenho que ficar em arrependimento, em choro, para Deus me transformar. Se Ele quiser, Ele faz. Se Ele não quiser, vai para cima. Você está entendendo ou não? Não, pastor, sabe o que é? Conversar nós dois aqui agora. É que eu sou pobre. E aí Jesus falou que eu vou ser rico. Jesus é doido. Meu pai era pobre, minha mãe era pobre, eu sou pobre, eu estou devendo Deus e o mundo, até Deus eu estou devendo. Pois é. Mas é essa fraqueza sua. Pastor, já trabalhei, faz de tudo, eu não dou conta. É isso. Chega diante de Deus e fala assim: Senhor, eu sou pobre, eu sou ruim. O Senhor falou que vou prosperar. Então eu descanso na sua graça. Eu não vou ficar mais doido, tentando caçar dinheiro. Eu vou deixar o Senhor fazer. Eu vou me gloriar na minha pobreza. Porque quanto mais eu entender que não vem de mim, mais do Senhor virá sobre mim. Ah, irmão, não sei se você consegue entender essa mensagem. Não há por que você carregar fardos na sua vida. Sua fraqueza não é o seu limite. Sua fraqueza só te mostra que você é humano. São humanos que falham, são humanos que erram. E mesmo assim Ele te escolheu. E se Ele te escolheu, meu irmão, quem é o diabo para acusar você? Quem é o seu passado para acusar você? Ele te escolheu. Oh Jesus, me ajuda. A última fraqueza. Pastor, é benção. Mas eu estou afastado, sabe? Igual eu encontrei esses dias, essa semana. Fui cortar o cabelo, mas não parece, né? Eu tenho a sorte de arrumar outros cabeleireiros. O meu entra de férias, eu fico perdido. Aí eu vou, os caras cortam e não sai nada. Meu Deus. Nem parece que tem 3 dias que eu cortei o cabelo. E aí eu tava indo lá cortar o cabelo. E aí eu encontrei um pastor que está afastado. E o que um afastado quer? Que você mande ele para a igreja, sim ou não? Ele já está esperando você falar isso. E aí eu fui conversando com ele e tal, e aí ele tentando falar: não, porque é por causa disso, não sei do que. Eu falei: não, irmão, não estou aqui para isso não. Na verdade eu nem estava aqui, né? Você que me parou. Eu estava vindo para lá. Aí ele tentando dar desculpa: não, porque é difícil. Eu falei: é difícil, mas não é impossível. Porque Deus já sabia que isso ia acontecer. Aí ele ficou olhando assim para mim e falou: mas não está no roteiro isso aí não. Não é isso que as pessoas falam. Eu falei: não, irmão, você não pegou Deus de surpresa. Deus já sabia que isso ia acontecer. E Ele também sabe que você não vai ficar aí por muito tempo. Aí ele olhou para mim assim, eu acho que eu falei tão profundo que ele falou assim: você não tem uns R$7 para me emprestar aí não? Eu acho que ele falou assim: já que Deus vai vir, né, vou esperar ele tomado, aleluia. Eu falei: não tem não. Eu falei: não, vou mentir para você não, é para mim tomar uma que eu tô doido. Eu falei: varão, fique em paz, não se condene. Se Deus te achou uma vez, Ele vai te achar de novo. Mas meus R$7 você não vai levar. O que você acha que eu dei? Tá doido? Mas o que eu achei interessante, ele ficou esperando eu chamar ele para a igreja. Aí o que os religiosos falam: e por que você não chamou? Ué, se ele queria que eu chamasse, ele sabe vir então, ué? Não, você tem que chamar. Não, ele sabe que ele tem que vir.
Não, mas e se ele morrer? Oi, o que eu tenho a ver com isso? Olha para você ver o tanto que a religião é um problema. Ah, você não pregou por irmão, o irmão morreu, a culpa é sua. Onde você leu isso na Bíblia? Tá doido? Então quer dizer que se eu salvar alguém, a glória é minha? Salvei Satanás, viu? Morri por eles, tá vendo? Se eu não salvo ninguém, aí a condenação de alguém cai nas minhas costas. Que Bíblia doida é essa? Deve ser nada, né? Como Deus age em nossas fraquezas, não nos limitando a elas. As minhas fraquezas não me definem. Paulo poderia falar, né, o que era. Poderia. Pessoal, um escândalo bíblico. Porque se ele falasse, Deus não ia mandar apagar, não. Ia ficar lá até hoje. Só que o que ele diz? Quer saber? Já orei 3 vezes, não resolveu? Então vamos para cima. Com fraqueza ou sem fraqueza, eu sou chamado. Com fraqueza ou sem fraqueza, eu tenho um propósito. E nada vai me parar. Aí o mensageiro, eu tenho uma mensagem para você também. Agora eu só vou ler, só me ouça. Romanos capítulo 8, versículo 1. O dia que o seu mensageiro vier, diga para ele: portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me libertou do pecado e da morte. Portanto, aquilo que a lei for incapaz de realizar, por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à imagem do ser humano pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, para que a justa exigência da lei se cumprisse em mim, que não ando segundo a carne, mas segundo o Espírito. Do mesmo modo, o Espírito me auxilia na minha fraqueza, porque eu não sei como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por mim com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito. Portanto, o Espírito suplica por mim em conformidade com a vontade de Deus. Por isso, estou certo de que Deus age em todas as coisas a fim de me beneficiar, porque sou amado e fui chamado para o seu propósito. Porquanto, aqueles que antecipadamente Ele conheceu, Ele também predestinou para ser semelhante à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. A conclusão que chego diante desses fatos é: se Deus é por mim, quem será contra mim? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por mim, como não me concederá juntamente com ele e de graça todas as demais coisas? Quem poderá fazer alguma acusação contra mim? É Deus quem me justifica. Quem me condenará? Foi Jesus que morreu, e mais, Ele ressuscitou dentre os mortos, e está à direita de Deus, e intercede em meu favor. Quem me separará do amor de Deus em Cristo? Será a tribulação, a ansiedade, a preocupação, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Contudo, em todas as coisas, eu sou mais que vencedor, por meio daquele que amou. Portanto, estou seguro de que nem a morte, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem meu passado, nem meu pecado, nem minha fraqueza, nem minhas debilidades, nem criatura alguma poderá me afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor?
Fica de pé. Oh, Jesus, nos ajude a entender essa palavra, Senhor. Nos ajude a entender essa verdade, Pai. Oh, Senhor, nossa fraqueza não é o nosso limite. Nosso passado não nos define. Aquele que começou a boa obra em nós, Ele irá concluí-la. Eu não tenho o que temer, eu não tenho do que me envergonhar. Eu não tenho por que aceitar acusações contra mim. Eu sou amado pelo Senhor. Eu nasci de novo. Eu tenho a identidade de Cristo em mim. Ainda que eu erre, ainda que eu fale, eu continuo sendo amado por Ele. O plano dele não mudou para mim. Eu não posso fazer o plano dele mudar. O que Ele disse, Ele fará. O que Ele começou, Ele terminará. Oh, rabaxore, candara, labaxere, barabalabachere, candara, labas. Tire o fardo de nós, Senhor. Tira o fardo de nós, Senhor. Oh, rabaxere, baracadara, rabaxora, bababaieira, bababarabababaxe. Sara nossa alma nessa manhã, Senhor. Nós expulsamos esses inimigos agora. Espíritos de acusação, espíritos de condenação, nós te expulsamos agora em nome de Jesus. Nós não baixaremos mais a nossa cabeça. Ainda que nos acusem, nós não baixaremos a nossa cabeça. Porque o nosso passado não nos define. Não somos mais quem éramos. Não baixaremos mais a nossa cabeça. Porque maior que o nosso pecado, maior que a nossa fraqueza, é a graça de Deus. Nos gloriamos a nossa fraqueza, Senhor. Somos pequenos, somos falhos, temos áreas mal resolvidas na nossa vida, mas o Senhor já sabia disso, e o Senhor nos escolheu. Então, se o Senhor nos escolheu, apesar dessas coisas, vai acontecer. Essa terra é nossa, essa herança é nossa, e o diabo não vai nos roubar. Até aqui Ele nos fez recuar. Até aqui Ele nos prendeu na vergonha. Até aqui Ele nos prendeu na condenação. Mas a partir de hoje nós quebramos essas correntes, nós quebramos essas algemas, e nós vamos avançar. Nós vamos avançar. Não olharemos mais para trás, porque o Senhor, a Tua graça nos é suficiente. O Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Oh, rabaxore, candara, rabaxore, candara, rabas. Levante as suas mãos aos céus. Comece a agradecer ao Senhor nessa manhã. Espírito Santo, internalize essa mensagem em nós. Que a verdade da não condenação venha sobre nós. E assim como Paulo avançou, assim como Davi avançou, assim como Pedro avançou, nós também avançaremos.
Chega. Chega de vivermos acorrentados. Chega. É tempo de restituição. É tempo de graça. Eu creio, Senhor. Todos os anos que vivemos presos, o Senhor vai nos restituir. Todas as lágrimas que derramamos, clamando pela Tua misericórdia, por causa da condenação e da acusação que sofríamos, o Senhor nos restituirá. Todas as vezes que o diabo nos calou, todas as vezes que o diabo nos envergonhou, o Senhor nos restituirá. As nossas fraquezas não nos definem. Nós acessamos isso nessa manhã, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa palavra, Senhor. Obrigado por esse tempo, Jesus. Que a Tua graça superabunde sobre nós. Que Jesus seja glorificado em nós. Nós Te louvamos, Senhor. Aleluias. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Amém. Espero que essa palavra tenha sido bênção para você, assim como foi para mim também. E nos ajude a compartilhar essa mensagem para outras pessoas. As pessoas precisam ouvir essa verdade. Amém? Nós vamos ofertar ao Senhor. Vamos encerrar esse momento, selando esse tempo. Faça o seu melhor ao Senhor, debaixo dessa palavra. Sela essa palavra no mundo espiritual, na sua vida. Eu creio. Não sei como, mas eu creio. Essa mensagem vai chegar. Tem muitas pessoas que precisam ouvi-la. Eu creio. Vamos selar esse tempo. Pai, nós Te louvamos por essa palavra. Te louvamos por esse tempo na Tua presença, Senhor. Nós selamos essa palavra na nossa vida. Assim é. A partir de hoje, um novo ânimo sobre nós. Uma nova força sobre nós. Não seremos mais os mesmos. Porque compreendemos. Não é sobre a nossa fraqueza. É sobre o que o Senhor tem para fazer.
Nós selamos essa palavra, Senhor, nessa manhã. Faz o que o Senhor tem para fazer em nós, Pai. Nós cremos e selamos isso em fé, em nome de Jesus. Amém? Você que está em casa, você pode, faça uma oferta ao Senhor por essa palavra. Você de fato recebeu essa palavra, isso de fato abençoou a sua vida. Faça sua oferta nesse momento. Aqui abaixo na descrição tem o Pix para você. Não é porque nós ficamos pedindo dinheiro, não. Você não quer dar, não dá, irmão. Para de encher o saco. Hein? Faça a sua parte. Em nome de Jesus. Amém, gente? Vamos para casa, né? Vamos embora. E segunda-feira teremos tempo abençoado juntos. No nosso jantar. Eu falei que dia? É bem que você sabe, né? Se você quiser ir na segunda, vai lá. Amém? Faça assim com as suas mãos. Pai, nós te louvamos por essa manhã, por esse tempo. E nós tomamos posse de tudo aquilo que foi liberado sobre nós. Nós tomamos posse de toda essa verdade. E nós declaramos que a tua graça superabunde sobre as nossas vidas. E que nós possamos experimentar e expressar no teu favor, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês. Até terça-feira, em nome de Jesus. Vocês em casa, Deus abençoe. Terça-feira tem a ministração para você aqui também no nosso canal. Deus abençoe.